Além de 30 anos para demorar a gravar o disco, eu demorei mais 4 anos para concluir, né? Então o processo do disco ele foi feito praticamente 90%. Assim, né? Foi numa época ali de pandemia, né? Nesse momento pandêmico da humanidade e eu sempre tenho as minhas melhores ideias, os piores momentos, né? E conversando com um amigo meu, né? Que ele não é músico assim, mas ele toca, é compositor e tal. Ele me fala que estava no segundo disco dele, para me preparar uma banda para acompanhá-lo e tal. Aí quando ele falou isso, eu fiquei olhando para ele assim, na verdade nem prestei atenção no que ele falou mais, porque ele disse, pô, ele tá no segundo disco, né? E eu não consigo, mas eu não consegui gravar esse disco, não foi por falta de tentar gravar. Eu tento gravar faz 30 anos que eu tento gravar. Então, se eu for contar essa história, ela é muito longa, mas assim, sempre nos momentos, quando estava para acontecer, ali que estava, cara, 47 minutos do segundo tempo, tá certo, eu tomava uma bola nas costas ali. Mas foi assim durante umas 5 ou 6 vezes durante esses 30 anos. Aí eu aprendi uma coisa também, que o tempo não é a gente que gere. A gente pode gerar as horas, os minutos e os segundos, mas a gente não gere o tempo que as coisas vão acontecer, por mais que a gente tente. Né? Eu aprendi isso tardiamente, isso agora. Nesse momento, eu comecei a conversar com um amigo chamado Danilo Bolo, que é professor da UNILA, trabalha como técnico, e eu pedi para ele gravar uma faixa, né, que é Canto Final, tinha muito a ver com ele também. E o disco foi assim, eu procurei muitos meus amigos músicos, né? Os amigos músicos, além dos amigos tradicionais, mas os amigos músicos são os melhores do mundo, assim, porque todos se ajudam momentos difíceis, né? E ele, não, cara, pô, claro que eu gravo sim, pô, me dá aí. Aí começou essa primeira troca, assim, né? Ele gravou na casa dele, e a partir dele vieram mais 44 músicos. Né? Músicos aqui do Brasil, né? E das Américas, da Europa, né? E foi um intercâmbio assim legal porque a diversidade cultural do disco é muito grande, né? Eu comecei a falar com um, falar com outro, e esses outros amigos falaram, acho que tem um cara que vai querer gravar também contigo. E quem é? Fulano, liga pra ele, tal, entra, manda mensagem e tal. E tanto é que tem alguns músicos desse disco que eu não conheço pessoalmente ainda. Ainda não os conheço porque moram longe, né? Então eu não tive a oportunidade nem de agradecê-los pessoalmente. O disco foi desenvolvido assim com a produção do disco era o seguinte, eu escrevia os arranjos, né, individual para cada um, junto com o áudio da trilha da música, com o beat da música, o tempo da música e tal, mandava para eles. Olha, é por aqui, esse é o caminho. Mandava até alguma coisa gravada, se fosse um violão, eu gravava alguma coisa, se fosse, sei lá, bateria, eu fazia uma bateria no computador mesmo, só para ter ideia e tal. E foi assim que foi desenvolvendo em 4 anos também. Além de 30 anos para demorar a gravar o disco, eu demorei mais 4 anos para concluir, né? E aí também, nessa vibe assim de escrevendo, chegou uma hora que tinha que juntar tudo isso, né? Porque são 11 músicas completamente uma diferente da outra. Tem baião, tem shot, tem maracatu, tem samba, tem chamamé, tem chacareira, tem rancheirinha, tem toada. Então é um disco totalmente com latinidades e brasilidades. Com muito do que a gente ouve aqui, né? Porque a gente mora em Foz do Iguaçu, numa cidade que mora todo mundo aqui do Brasil, todas as regiões do Brasil estão representadas pelo menos por uma pessoa. E nem se fala da latinidade, né? Com Paraguai e Argentina, e mais a Universidade da UNILA que veio para cá, fazendo essa galera toda, né? E fora as etnias também, né? Da cidade cosmopolita. Então, eu não teria como eu gravar um disco só de samba, ou um disco só de MPB, porque não seria uma verdade para mim. Eu estou aqui e fico ouvindo tudo isso, né? E já ouvia tudo isso. Então, gravar esse disco para mim não foi muito difícil compor, né? Assim, né? Porque são coisas que eu já toco, que eu já ouço. Falar sobre Mata Atlântica, né? Falar sobre Onça Pintada, falar sobre o Rio Paraná, Rio Iguaçu. Isso foi tranquilo, porque eu vivo isso, né? E aí o super Thiago Dalmagro, aqui do Pulse Studios, é o cara que, esse gêniozinho que pegou, juntou todo mundo, colou todo mundo ali,
né, numa música, em cada música. E acho que todo mundo que ouve o disco nem desconfia que ele foi gravado dessa maneira. Assim. É porque eu falo. Eu mesmo, quando eu escuto, eu não consigo pensar que cada um estava num canto do mundo, num canto do país, né? Pouquíssimos gravaram aqui. Água que traz a vida, que purifica, traz esperança. Água que é energia, que alimenta a nossa terra. Dela dependemos, sim, sem ela não vivemos. Chega de falar bonito quando agiremos. O lixo só faz poluir, o progresso tende a destruir. Eu quero água pra ter terra pra gente plantar, pra ter peixe pra gente pescar, para a vida continuar. Então, para mim foi um presente, né? Uma recordação que eu vou guardar pro resto da vida, né? Inclusive tem músicas que acabaram falecendo, né? Que é o caso do Luiz Carlos Borges, que é um dos maiores acordeonistas do Brasil e do mundo, né? Um cara que gravou com o Mercedes Sosa. O Mercedes Sosa tem músicas gravadas dele, né? Um cara que viajou o mundo todo. Eu viajei o mundo todo com ele, conheci vários países e tal, tocando com ele. Eu tive essa sorte e esse carinho, né, de tê-lo comigo o resto da vida ali, né? Em uma música. A música tem a música é isso, né? Ela tem que ser compartilhada, ela tem que ser confraternizada e ela tem que ser imortalizada também, né? Porque isso nunca vai morrer, né? Uma música nunca morre. Ela vai estar sempre ali para alguém, de vez em quando ir lá e fazer nascê-la de novo, né? Por mais que ela esteja lá parada. E o que eu queria falar era, sempre eu pensei que se eu fosse gravar algum disco, eu teria que deixar alguma coisa que fosse interessante para as pessoas, né? Principalmente para quem está chegando agora, né? Para essa geração nova, para as vindouras também, para as presentes, né? Que é a questão da natureza, que é tão importante, né? Hoje a gente observa essas mudanças climáticas e eu faço música sobre isso há 30 anos. Né? Eu tenho música que tem 30 anos aí. Então não é uma coisa nova que eu fiz isso virou moda, eu vou aproveitar a carona e vou fazer música falando sobre preservação. Não, isso é tudo... A música mais nova aí tem 10 anos. Entendeu? Então assim, os arranjos realmente foram um pouco... Eu fiz alguns arranjos diferentes, né? O projeto Fender já existe há mais de 10 anos. A arte, ela se explica quando tu se pronuncia. Né? Ela se explica quando tu representa numa peça de teatro, num filme, numa música. Ela se expressa, acho que essa é a forma. Ela se expressa. E eu não sei muito falar sobre essas questões, é engraçado. Eu sei falar através da música. É onde eu consigo me conectar mais com palavras, né? Palavras associadas ao som, à melodia, né? Então, para mim ali foi bem mais tranquilo eu poder falar através da música, porque a melodia também fala muito, né? Porque uma melodia ela consegue tocar a tua sensibilidade sem precisar de uma letra. Haja visto os grandes músicos instrumentistas, né? Se a gente for voltar aí na música clássica, for pensar no chorinho brasileiro, enfim, tu se manifesta só de ouvir, alguma coisa te toca aí. Então tu imagina se tu consegue fazer essa melodia e colocar uma letra ali, ela chega muito mais, o acesso é muito mais rápido ao coração e ao sentimento e faz a gente refletir um pouquinho mais, né? Do que só tu falar ou só tocar. Então para mim foi bem mais tranquilo. Até porque eu moro aqui num lugar que tem muita natureza, né? Tem muita natureza e quando eu falo, por exemplo, na música Canto Final, que ela fala assim: as bestas humanas progridem e vão cegas e surdas para nenhum lugar. E nós que não somos a lei, nem aves, nem bestas, nem peixes, nem ar, devemos em nome dos filhos usar nosso grito em crescente cantar.
socorro meu Deus, ou socorro meu homem, protege esses mundos senão eles somem. Quando eu coloco uma melodia em cima disso, uma melodia que ela tente puxar esse grito de angústia, de não poder fazer nada, de tentar fazer alguma coisa, mas não poder fazer muita coisa, porque sozinho não se faz muita coisa, a gente faz sempre, é sempre em equipe, é sempre em grupo, é sempre com multidões, a gente não faz sozinho. A música A Grande Mata Atlântica, por exemplo, é dos passeios, que não como turista propriamente nas cachoeiras, né? Mas ali para dentro, ali onde tinha um moinho. Ali. Então, às vezes, as raras vezes que eu podia entrar ali e tal, né? Eu ficava observando ali a fauna e a flora ali, né? Os teijus, as brunelas e tal. E eu via o quanto te traz paz aquilo ali, né? Tanto é que a música ela é um chamamé, né? Que lembra aqui a Argentina e tal. Aquela coisa tranquila, assim. E que é uma coisa de paz, né? Como é bom de ver, como é bom de ouvir. É muito bom de ver e de ouvir, né? E, então a inspiração vem de tu, por exemplo, o peixe dourado, né? Há mais de 20 anos eu soube que o dourado estava numa lista de extinção. Porque como assim? Através de um biólogo, né? Como assim, cara? E a maioria acontecia na Piracema, né? Quando ele está subindo para desovar, quando ele sobe, ali os caras põem a rede. Que sacanagem, né, cara? Olha a vida sendo interrompida, né? Várias vezes. Essa eu sei que pra música, essa eu escutei. Sim, fui na barranca do Rio Paraná. Fui lá pra ver o grande dourado Pirajuba. Eu até fiz um pouquinho uma música mais alegre, para não ficar tão pesada. E as crianças adoram essa música. Elas adoram essa música, tem recebido muita força da galera daqui, muita gente postando nos stories, postando não sei aonde, dizendo, tô ouvindo aqui, eu vejo as crianças, os filhos das crianças, dizendo, tá cantando música e tal, não posso deixar isso, mas esse fenômeno realmente ele é uma coisa já de cultura, né? E talvez tu possa acontecer na tua cidade depois que tu aconteça em outras cidades, ou numa mídia forte aí do centro do país. O disco Fenda, ele é um disco que a minha ideia era representar uma parte, uma localidade do Brasil. Né? Aqui em Foz do Iguaçu, tem isso aqui, tem muito mais. Eu sou uma partícula da cultura de Foz do Iguaçu. Eu sou ali um grãozinho que está ali tentando expor isso, porque eu vejo também que a gente tem muita dificuldade de trabalhos autorais aqui. Né? E eu acho que também eu pensei nisso de uma forma de encorajar a galera, e tem gente talentosíssima aqui, né, a fazer o seu próprio som. Não pode ter medo de fazer o próprio som. Sacou qual é que é? A gente vai ter, claro que tu vai correr riscos, de não trabalhar, né? A música autoral não serve pra mim, tal. Mas eu venho trabalhando com o disco Fenda. Já antes de gravar, já vinha trabalhando. Tem os festivais aí do Sesc, tem os festivais espalhados pelo Brasil, tem outros, né, editais, só que a gente tem que entrar, tem que se movimentar, não pode... porque o trabalho é legal, e graças a Deus, nos meus 62 anos, eu não paro de trabalhar, saca? Sempre estão me chamando e a questão também não é só... Eu não só fico tocando quando me chamam, né? Eu já fiz produção, eu fiz música para filme, fiz música para documentário, fiz música para curta, trabalho com jingles, eu dou aula. Um projeto que não precisa nem falar, mas eu estou numa parceria muito bacana, né, com uma galera, para tentar participar ao máximo de projetos culturais, editais culturais de música por todo o Brasil, não só aqui, né?